Olá, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Nós queremos agradecer sua presença e convidar você a, juntamente conosco, prestarmos um culto ao nosso Deus. Aqui juntos nós teremos a chance e a oportunidade de orarmos juntos, de cantarmos juntos, de ouvirmos a palavra do Senhor. Lá em Salmo 37:5 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é que nós não faremos coisa alguma. Sim, nós faremos a nossa parte, mas o Senhor está dizendo que confia em mim de todo o seu coração e a sua ansiedade vai ser controlada por mim. Você não terá ansiedade. É isso que nós devemos confiar no Senhor para tranquilizar os nossos corações. Vamos prestar esse culto ao Senhor? Todos tenhamos um excelente culto ao nosso Deus. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Esse versículo nos diz para nos alegrarmos no Senhor, porque Ele é o nosso Deus da salvação. E nós devemos, sim, nos alegrar muito em saber que nós somos salvos através de Jesus Cristo, né? E isso nós temos como um grande trunfo e nos alegra o nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Pai, primeiro pela tua fidelidade e pelo teu pacto conosco, em que foi feita uma aliança e que através do teu Filho Jesus Cristo nós somos salvos. Te agradecemos pela salvação, Pai. Te agradecemos pela vida eterna. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Te agradecemos porque isso nos traz alegria, nos traz esperança e nos traz conforto, da paz que nos traz a vida eterna. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e ainda há de fazer por todos nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite aos amigos e irmãos de outras igrejas que acompanham conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas e sobre as vidas dos seus queridos, sobre as vidas daquelas pessoas com quem vocês estão convivendo. Vamos ler a palavra do Senhor, que servirá de base para a nossa pregação. A palavra diz: cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Que o Senhor abençoe a sua palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5b a 8a. O nosso tema é sobrevivendo em condições ameaçadoras. Sobrevivendo em condições ameaçadoras. A verdade central é: para a sobrevivência em condições ameaçadoras,
precisamos assumir atitudes adequadas. Os leitores da carta de Pedro eram chamados de peregrinos, vivendo fora de suas pátrias, sem direitos de cidadania, tendo suas famílias e as suas igrejas sofrendo ameaças. O apóstolo faz recomendações necessárias para a sobrevivência em um mundo hostil. Assim também é o nosso mundo hoje, onde somos ameaçados por carências, violência e doenças. Nós vamos considerar 3 atitudes recomendadas no texto. Importantes atitudes para a nossa sobrevivência nos dias atuais. A primeira das atitudes que encontramos no texto para a sobrevivência em condições ameaçadoras diz que nós precisamos assumir atitude de humildade. O apóstolo Pedro recomenda humildade. Ele diz: cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. A humildade é a condição mental e emocional de uma pessoa que aceita colocar-se em posição inferior, como o humus sobre o solo. A palavra humildade em português se deriva da palavra humus, que é a palavra latina, que significa tudo aquilo que está em contato com o solo, aquilo que está no chão. Humildade, portanto, é um estado de pequenez, um estado em que a pessoa aceita ficar embaixo. Isso é humildade. A humildade envolve inteligência, sentimento e vontade. Quer dizer que ser humilde é um ato de inteligência. Às vezes não somos humildes por tolice, por bobagem. Então a humildade envolve inteligência, também envolve sentimento e envolve vontade. A humildade pode ser resultado de uma decisão. Nós nos decidimos a tomar uma postura de humildade. A humildade é uma atitude apropriada para peregrinos como nós, aqui na Terra. 3 comentários a respeito dessa afirmação. Primeiro, humildade é uma atitude voluntária e intencional. A palavra usada são 2 expressões, na verdade, cingi-vos de humildade e também humilhai-vos. O apóstolo Pedro diz cingi-vos de humildade. A palavra cingir-se significa colocar uma veste que é presa por uma faixa. Estar cingido é estar envolto em uma veste amarrada por uma faixa. Portanto, dá a ideia de que é uma coisa que a pessoa faz. É uma pessoa que a pessoa pratica. Não é uma atitude natural. Não é natural ser humilde.
é mais natural para nós humanos sermos arrogantes. Ouvimos um estudo da irmã Silvia ainda há pouco, que falava que 75% das pessoas têm um coração duro e somente 25% têm um coração maleável, um coração humilde. Pois bem, nesse caso, a humildade é algo que nós precisamos construir em nossas próprias vidas. Então, Pedro diz, cingivos, é uma sugestão, é um mandamento, para que a própria pessoa construa a humildade na sua vida. Ela não é natural. O outro comentário é que humildade é uma atitude esperada de todos os membros de uma comunidade. Pedro diz, cingivos todos. A humildade não é só para o pai. O pai tem que ser humilde, mas também a mãe tem que ser humilde. Os filhos têm que ser humildes. Na igreja, todos têm que ser humildes. A humildade, portanto, é uma atitude esperada de todos os membros de uma comunidade. Na igreja, na família, no ambiente de trabalho. Como disse, o diácono deve ser humilde, também o pastor deve ser humilde, o pai deve ser humilde, a mãe e os filhos devem ser humildes, o patrão deve ser humilde, o empregado deve ser humilde, o pedestre deve ser humilde, o motorista deve ser humilde. Quer dizer, a humildade é recomendada para todo mundo, para todas as pessoas. E o terceiro comentário é que humildade, e isso é muito importante, porque humildade é uma atitude que evita os danos da arrogância. Humildade e arrogância estão em campos opostos. Se a pessoa é humilde, ela não é arrogante. Mas se ela é arrogante, ela não é humilde. A humildade evita os problemas da arrogância. Porque quem é humilde não é arrogante, portanto, não vai sofrer os problemas da arrogância. O que diz o apóstolo Pedro? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não trata a pessoa humilde da mesma maneira que trata a pessoa arrogante. Deus trata o arrogante com dureza. Deus trata o humilde com bondade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o apóstolo Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, ele usa uma figura militar. Esse resistir aí é quando um rei organiza um poderoso exército para repelir grupos invasores. Isso é que é resistir. Um grupo está invadindo o país. O rei desse país organiza um poderoso exército para resistir à invasão desse grupo. Isto é mais ou menos isso que está dizendo aqui. Deus resiste aos soberbos. Os soberbos não conseguem avançar, porque Deus resiste aos soberbos. Pois bem, o soberbo ou arrogante é aquele que não é humilde. Ou é arrogante, ou é humilde. Ou é soberbo, ou é humilde. E a recomendação é que a pessoa seja humilde. Porque sendo humilde, não terá os problemas que têm os arrogantes. Arrogantes têm problemas que os humildes não têm. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, ou resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O arrogante coloca o foco sobre si mesmo. O arrogante é aquele que quer aparecer. O rei Antíoco queria ser visto como Deus. Então ele acrescentou ao seu nome a palavra Epifânio, que é Deus manifesto. Então ele era Antíoco, mas acrescentou Epifânio, Deus manifesto. Numa peça de teatro, em algumas peças, os personagens que estão no palco ocupam posições diferentes de destaque. O personagem principal
é iluminado por um foco. Aquele foco que mostra, que focaliza aquele personagem. O arrogante é isso, ele quer o foco sobre ele. Esse é o arrogante. Ele é epifânio. Ele é aquele que coloca a luz sobre si mesmo. E isso, o fato de querer estar no foco, traz problemas. Deus, repetindo, Deus não trata os arrogantes e os humildes da mesma maneira. A humildade traz graça divina. A arrogância traz resistência divina. O humilde se aproxima do rei. O arrogante é resistido da sua tentativa de se aproximar do rei. O arrogante não tem lugar na presença de Deus, porque o arrogante rejeita o domínio de Deus, rejeita a soberania do Senhor. A arrogância, como disse, traz a resistência divina. O arrogante não é aquilo que imagina ser. Ele tem uma ideia errada de si mesmo. Você deve ter ouvido falar de um cidadão conhecido no Brasil que falou: eu sou a Constituição. Ora, a Constituição é o documento principal de uma democracia. Quando alguém diz eu sou a Constituição, está falando mentira. Ele não é a Constituição. Você se lembra dos Beatles? Certa vez os Beatles disseram: nós, os Beatles, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Não é verdade? O arrogante pensa que é uma coisa que não é. Ele pensa que é grandioso quando não é. Ele pensa que é o ator principal quando ele não é. Isso é a arrogância. Mas a arrogância traz problemas. Quando uma pessoa é humilde, ela evita esses problemas. Quero mostrar para você uma figura. Essa figura retrata o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Era comum naquela época, e ainda hoje, os governantes serem arrogantes. América primeiro, isso é arrogância. E isso sempre foi assim. No geral, os governantes eram arrogantes e muitos ainda são arrogantes. Aqui está então uma figura do rei Nabucodonosor, sentado num trono de ouro. Ele achava que ele era algo que ele não era. Ele mandou construir uma estátua enorme de ouro, em homenagem a ele. E as pessoas deveriam prestar reverência a essa estátua. Uma estátua enorme que era indicada para ser adorada em homenagem ao rei Nabucodonosor. Mas como se diz, como nós estamos dizendo, Deus resiste aos soberbos. Nabucodonosor foi, digamos, derrubado da sua arrogância. O livro de Daniel conta como ele pagou pela sua arrogância. Deixa eu ler o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Você está vendo aí a imagem dele, certo? É um rei arrogante, poderoso, sentado num trono de ouro. Mas o que é que diz o livro de Daniel? Que a situação mudou tremendamente. E o texto diz assim: na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens. Foi para o mato. E comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves.
Nabucodonosor viveu como um bicho no mato por 7 anos. Isto é o que acontece com a arrogância. Fosse ele uma pessoa humilde, não teria acontecido isso com ele. A pessoa humilde fica livre dos danos que sofrem os arrogantes. Se alguém é arrogante, vai pagar pela arrogância. Os arrogantes pagam. Os humildes ficam livres. Quero mostrar para você uma outra figura. Essa figura é uma figura muito importante e muito conhecida. Isso aí representa a estrutura do DNA. DNA é uma molécula que é a base dos seres vivos, a base da vida. E essa estrutura é uma das maneiras de mostrar como é. Em 1953, o DNA já era conhecido. Já se conhecia a base da vida. Mas não se conhecia a estrutura do DNA. Não se sabia como era o DNA. Sabia que ele existia e a importância, mas não sabia como era. E os pesquisadores, os bioquímicos, os cientistas, estavam procurando descobrir como é que era o DNA, como é que era a sua estrutura. E num congresso famoso, em 1953, os estudiosos se reuniram para propor suas ideias, para propor suas teorias. Naquele congresso, vários pesquisadores famosos apresentavam suas teorias, apresentavam seus estudos. Famosos de alto prestígio e fama. Lá no fundo do salão estavam 2 jovens pesquisadores. Muitos apresentaram seus estudos, mas havia muitas dúvidas e aqueles estudos não eram convincentes. As dúvidas permaneciam e ninguém apresentou nada de importante. Até que aqueles 2 pesquisadores jovens que não tinham fama pediram para ir à frente e apresentaram o que eles tinham descoberto. Crick e Watson. Eles chegaram e disseram: nós gostaríamos de propor um modelo do DNA. Então, humildemente, eles chegaram dizendo: nós gostaríamos de propor um modelo para o DNA. E aí eles apresentaram o modelo, que é esse modelo que está na figura. Não dessa forma, mas de forma da fórmula bioquímica. E quando eles apresentaram o seu estudo e apresentaram a estrutura do DNA, não tinha dúvida, estava claríssimo. E eles ficaram famosos. 2 cientistas sem fama, 2 cientistas humildes, tinham descoberto a estrutura do DNA. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Cientistas geralmente são humildes. Não são arrogantes. Mas às vezes eles ficam vaidosos. Mas pessoas humildes foram agraciadas. E eles ficaram famosos. Me parece que depois ganharam o prêmio Nobel. Por causa disso. Nós gostaríamos de propor um modelo. E o modelo deles era imbatível. Quando você ouvir falar de DNA, pense em humildade. Porque não foram aqueles arrogantes e vaidosos que descobriram a estrutura do DNA. Foram jovens, humildes, que não tinham nenhuma pretensão de grandeza. Mas Deus os agraciou com essa grande vitória. Bem,
Eu falei que nós íamos avaliar 3 atitudes para a sobrevivência em situações ameaçadoras. A segunda se expressa da seguinte maneira: para a sobrevivência em situações ameaçadoras, precisamos manter a atitude de serenidade. Pedro diz: vocês que estão enfrentando situações difíceis, lancem sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sendo humildes e lançando sobre o Senhor a vossa ansiedade. Lançar sobre o Senhor a ansiedade leva a um estado de serenidade. A serenidade é alcançada pelo controle da ansiedade. Uma pessoa, ou ela está serena ou ela está ansiosa. E a serenidade nos ajuda a enfrentar os desafios e as ameaças. Então a serenidade é alcançada pelo controle da ansiedade. A ansiedade é um estado de sofrimento emocional que ocorre quando ficamos divididos. A palavra meros, grega, quer dizer divisão. Divididos entre o presente e o futuro, o qual imaginamos que será doloroso. Vou tentar explicar de outra forma. É o seguinte: a ansiedade significa divisão. Pelo sentido da língua grega, significa divisão. Estar dividido. Estar ansioso é estar dividido. Ou seja, você está vivendo hoje, mas você está sofrendo por algo que você acha de ruim que vai acontecer. Algo de ruim que vai acontecer. E isso é a ansiedade. A ansiedade tem seu foco no futuro. Nós ficamos ansiosos por aquilo que virá. Ficamos deprimidos por aquilo que já foi. Saudade ou depressão ou nostalgia. Nós ficamos deprimidos pelas coisas ruins e sofremos nostalgia pelas coisas boas que ficaram no passado. A ansiedade tem a ver com o futuro. Nós sofremos pelo amanhã. Vou dar um exemplo. Uma senhora chegou no pronto-socorro, estava numa ansiedade terrível, em pânico. Ela tinha comprado uma casa e depois essa casa ela fez uma venda, uma compra inadequada. Porque a casa tinha um outro dono, e quem vendeu a casa para ela não era o dono da casa. Portanto, ela não tinha a casa, porque quem vendeu para ela não era o dono. Mas ela arranjou um advogado, e o advogado entrou na justiça e pediu uma solução judicial. E essa mulher, ela foi lá, desesperada, estava no pronto-socorro porque era o futuro dela, dos filhinhos dela, e porque estava meio preocupada que ela não ia ganhar na causa. E ela precisou de tomar um tranquilizante. Sabe o que depois a gente soube? É que naquele dia, a juíza já tinha dado a ela o ganho de causa. A audiência, o julgamento foi antecipado. E ela estava sofrendo por um futuro que já tinha sido resolvido. Ela estava achando que a juíza podia negar a ela o direito, mas a juíza já tinha antecipado e já tinha dado. Então, na ansiedade, nós sofremos por algo que achamos de ruim que vai acontecer. E então, nesse caso, nós padecemos. O que Pedro diz é que devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E ele diz, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade total. Ansiedade na esfera do trabalho, na esfera da saúde, na esfera do sustento, na esfera da família, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque em tempos difíceis, a falta de serenidade nos prejudica.
Entramos em desespero e aí nós não conseguimos o sucesso que nós queremos. Quando estamos serenos, nós temos uma visão melhor daquilo que precisamos fazer para alcançar a vitória contra a adversidade. Por isso o apóstolo Pedro diz, para viver no mundo desses é preciso serenidade. Ou seja, jogar sobre o Senhor a ansiedade. Então, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade significa, então, uma ação plena. Ansiedade na esfera do trabalho, da saúde, no sustento da família e tudo mais. Também significa praticar um exercício espiritual com base na confiança da proteção divina. Ele tem cuidado de vós. A serenidade é conseguida na relação com Deus pela fé, sabendo que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Confiando em Deus, colocando nele a nossa esperança, nós descansamos. E se nós descansamos, nós ficamos serenos. E se nós ficamos serenos, nós teremos mais chances de sermos vitoriosos. Eu li certa vez de um cirurgião que contou que quando ele ia operar um paciente, ele conversava com o paciente para saber o que o paciente achava que ia acontecer na cirurgia. Quer dizer, o paciente vai ser operado na terça-feira e na segunda-feira o cirurgião queria saber o que ele pensava que ia acontecer na segunda-feira. E esse cirurgião disse o seguinte, se eu achasse, se o paciente falasse que não ia dar certo, porque às vezes ele perguntava ao paciente, o que você acha? E o paciente dizia, vai dar tudo certo, eu vou sarar. E às vezes o paciente dizia, doutor, eu estou muito desanimado, eu acho que eu vou morrer nessa cirurgia. E ele dizia assim, quando o paciente acha que vai morrer na cirurgia, é preciso tratar esse paciente antes. Então, se ele dizia, eu vou morrer na cirurgia, ele fala, eu não opero essa pessoa. Porque ela acredita que vai morrer e isso é ruim para o resultado. Ela tem que ter confiança que ela vai ter bem, que ela vai ter sucesso. Então chamava o capelão, que era o líder, o guia espiritual do hospital, e a psicóloga, para preparar aquela pessoa, dando serenidade para que ela pudesse enfrentar a cirurgia. O capelão trabalhava com aquela pessoa, o psicólogo trabalhava com aquela pessoa, dava esperança àquela pessoa, dava otimismo àquela pessoa, davam serenidade àquela pessoa. E aquela pessoa agora com esperança, com otimismo, com serenidade, ia para a cirurgia, acreditando, eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus. E dessa forma, eu vou me dar bem, vou sair da cirurgia e vou voltar para casa. Toda pessoa que vai fazer uma cirurgia deve ter isso na cabeça. Essa serenidade de dizer, eu entrego a Deus o meu problema. Eu lanço sobre ele o meu futuro. Eu lanço sobre ele a minha ansiedade. Porque eu acredito que ele cuida de mim. Pois bem, então isso é importante. Atitude de serenidade. E a terceira atitude para a sobrevivência em situações ameaçadoras é que precisamos manter a atitude de sobriedade. Humildade, serenidade, sobriedade. São três atitudes que nós, nessa época de pandemia, nós precisamos ter. Humildade, serenidade e sobriedade. Com essas atitudes, nós estamos munidos de recursos para superar com mais facilidade as ameaças que a vida nos traz. O que é sobriedade? Sobriedade é um estado mental e comportamental no qual uma pessoa está isenta do efeito alienante de substâncias como álcool e drogas. É o seguinte, a palavra grega para sóbrio é aquele que não está alcoolizado, aquele que não está embriagado. Uma pessoa que usou bebida alcoólica, ela não está sóbria. Se ela não está sóbria, ela não tem sobriedade.
A sobriedade é para quem não está intoxicado de álcool ou de qualquer outra substância. Ou uma pessoa que está com uma perturbação mental. Pois bem, Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Essa sobriedade, então, como estou dizendo, é um estado de equilíbrio. É um estado de uma pessoa que não está sofrendo efeito de alguma intoxicação. Eu vou discutir de duas formas o pensamento que está na minha cabeça aqui. As pessoas sóbrias são aquelas que evitam estados de intoxicação. Ou um estado de perturbação. Essas pessoas sóbrias, elas têm mais recursos para enfrentar os desafios de uma vida difícil. Agora, nessa época de pandemia, nós sabemos. Na verdade, as recomendações para evitar a doença Covid-19, essas recomendações são recomendações para a sobriedade. As pessoas sóbrias sabem se conduzir de forma a se protegerem. E muitas pessoas perdem a sobriedade e, perdendo a sobriedade, elas estão mais sujeitas ao mal. Quando uma pessoa usa uma substância intoxicante do sistema nervoso, como é o álcool, essa pessoa perde a sobriedade. Quem usou bebida alcoólica, dependendo de quanto usou, ela perde a sobriedade. Quais são os benefícios da sobriedade? Os benefícios da sobriedade são aqueles benefícios que a pessoa que não está sóbria, ela não pode alcançar. Por exemplo, uma pessoa sóbria, que não está intoxicada, e é bom lembrar aqui que os jovens que vão para as baladas, eles vão, e uma das coisas feitas é a intoxicação por álcool, bebida alcoólica. E as festas, as reuniões nos bares, são sempre regadas à bebida alcoólica. Quem usa bebida alcoólica perde a sobriedade. Perdendo a sobriedade, corre risco na sua sobrevivência. Há 5 benefícios da sobriedade que eu anotei. Preservação da lucidez mental. A pessoa sóbria é lúcida, ela não fica confusa. Ela sabe das coisas, ela compreende, ela tem lucidez. A pessoa sóbria tem capacidade para compreender a realidade. Em relação à pandemia, muita gente não compreende. Quando aquelas pessoas dizem, se eu ficar doente, se eu tiver Covid, vai ser só uma gripezinha. Isso é fantasia. Covid não é uma gripezinha, é uma doença mortal. Mas a pessoa que não está sóbria, ela não percebe isso. Se alguém disser que Covid não é nada, ele está no delírio. Ele é delirante. A pessoa sóbria, ela não delira. Ela tem compreensão clara das coisas. Tem compreensão clara da realidade. A pessoa sóbria, ela pode adotar um conceito adequado de si mesmo.
sabe, eu falei que o arrogante muitas vezes não sabe o que é. A pessoa sóbria, ela sabe quem ela é, ela tem ideia de quem ela é. Ela não perde a ideia, eu não sou Deus. Quando Antíoco Epifânio diz, eu sou o Deus manifesto, ele não tinha ideia do que ele era, ele achava que era Deus, ele não era. Certo? Tem gente que acha que é imune a alguma coisa, ele não é. O sóbrio sabe, eu não sou imune à doença, essa ou aquela, não sou. A pessoa sóbria também tem capacidade para preservar o seu instinto de autoproteção. No controle da doença Covid-19, uma das recomendações é que as pessoas não usem bebida alcoólica. Que nas reuniões não haja bebida alcoólica. Por quê? A pessoa que faz uso de bebida alcoólica, ela perde o instinto de autoproteção. Ela esquece de se proteger. Uma pessoa que usou bebida alcoólica, né, ela está usando máscara ou ela está evitando aglomeração. Mas depois que ela usou algumas doses, ela não sabe mais evitar a aglomeração. E ela para de se proteger. A pessoa sóbria preserva os seus mecanismos de autoproteção. Ela se cuida. Ela se cuida. Isso é sobriedade. Então, no mundo de ameaças, no mundo de perigo, cuidar-se é fundamental. E a sobriedade leva a pessoa a se proteger. E também percepção do perigo. Por exemplo, um motorista sóbrio, ele respeita o limite de velocidade, porque ele está sóbrio. Ele vê o semáforo, ele para no semáforo vermelho. Mas, se ele perdeu a sobriedade, usou bebida alcoólica, ele vai ultrapassar o limite de velocidade, ele vai ultrapassar o semáforo vermelho, ele vai tomar condutas de perigo. Ele perde a proteção do perigo. Por exemplo, o motorista sóbrio, que tem sobriedade, ele sabe que é perigoso altas velocidades e é perigoso ultrapassar o semáforo. Pois bem, o apóstolo Pedro recomenda a sobriedade. Sede sóbrios e vigilantes. Aquele que é sóbrio é vigilante, mas aquele que não é sóbrio não vigia. Muita doença tem acontecido por causa de falta de sobriedade. Bem, eu quero terminar a palavra de hoje da seguinte maneira. Presta atenção. O propósito do apóstolo Pedro era orientar os seus leitores para se comportar de tal modo a manterem sua sobrevivência em um mundo ameaçador. No mundo em que somos continuamente ameaçados pela doença, pela violência e pelas carências, é importante seguir essas orientações: humildade, serenidade, sobriedade. Essas orientações da palavra de Deus. Não esquecendo nunca de que é Deus que cuida de nós. Que Deus proteja o seu povo. Que Deus guarde a sua igreja. Que Ele guarde as famílias, que guarde a todos nós. Que Ele seja louvado. Amém. Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, que acompanham os nossos cultos online. Nessa semana, a nossa família teve um presente muito grande, um privilégio muito grande de termos aqui conosco a minha irmã, a Elisa. Ela mora nos Estados Unidos e há mais de 1 ano e meio, por conta da pandemia, nós não nos encontrávamos.
E nessa semana, ela aqui no Brasil, nós pudemos fazer muitas coisas juntos, coisas que nós gostamos. E uma das coisas que nós fizemos foi cantar muitos hinos antigos, de coros, e nossa família teve essa oportunidade de gravar essas canções. Então nós queremos dividir com os irmãos nos nossos cultos, a partir de hoje, em alguns cultos, algumas dessas canções que nós gravamos. Hoje nós encerramos a nossa celebração com uma canção curta, de uma mensagem muito simples, mas muito profunda, pedindo que a paz de Deus esteja em cada um coração. Dá-nos a paz. Que tenhamos todos uma ótima semana e que Deus continue nos abençoando. Dá-nos